Salve, salve, RD. Como é que você tá, mano? Da hora, legal? Ô, dona Camila, boa noite. Boa noite, seu Flávio. Flávio Maia Pavan, nome de advogado. Rogério Marcelo. Aqui passou batido. Salve, 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 Flávio. Como é que você tá? Da hora. Salve, Guinchos Monkey. Salve, salve, Diadema. Eu tava aí ontem. Bar do... Mano, como é o nome do barato, mano? Mano, tava em Diadema ontem. Loucura, dona Juliana. Nossa senhora. Isso é mil grau. Salve, salve, Francisco Morato. Como é que é? Da hora, legal, dona Valéria. Na paz do Senhor. Eu quero ler o seu amém aqui, dona Valéria, por favor. Minha evangélica favorita. Salve, Miguel, como é que você tá? Vila Isabel, na jogada. É isso. Tamo aí. Barueri. Ó, que da hora. Da hora. Fala, meu parceiro, como é que você tá, Lil? Da hora? Amém, ô glória. Valéria é minha parceira. Salve, cachorro louco, Ribeirão Preto. Como é que você tá? Da hora, legal? Eu tô daquele jeitão. Assistiu o Casimiro, quase me mata do coração, meu Casimiro, meu. Mano, vocês já notaram que, gente, nada contra, tá? É só pra informação. Quando gente branca fica velha, eles ficam com a boca parecendo um papagaio. Fica com a boca. A boca do Casemiro já tá assim. Tá igual a boca do Cristiano Ronaldo. Tá igual a boca da Margaret Thatcher, da rainha da Inglaterra. Tá? Pode olhar pra vocês verem. Irmão, o bagulho é louco, filho. E essas contas é muito louca, mano. Meu pai era branco. Ó, minha cor. Enquanto meu irmão não nasceu, tava de boa pra mim. Tava de boaça. Meu irmão nasceu, pai. Clarinho. Já gerou dúvida. Sobrou pra quem? Já começou. Já começou a fazer conta. E tome de cascudo, irmão. Salve, William, como é que você tá? E tome de cascudo. Meu pai ficava querendo afinar meu nariz assim, ó. E meu irmão vem como? Você viu, pai? Não, pega a pegada. Pega o bagulho. Não vou fazer mexer não, mas é aí nos sites gringos. Porque eles podem contrabandear, né? Sobrou pra quem? Sobrou pra mim, mano. Só sobrava pra mim. Só que também não deixava comer não, porque foi eu praticamente que eduquei meu irmão, tá ligado? E meu irmão, criança é foda. Toda hora minha mãe ficava nele assim, não põe a mão na tomada. Não põe a mão na tomada. E ele tá lá caçando assunto na tomada. Um dia eu falei pra ele assim, ô maluco, põe a mão na tomada não, mano. Você vai tomar um choque. Como é que minha mãe fazia comigo? Porque você já notou como o irmão caçula pega mamão? O irmão caçula pega uns mamão inacreditável. Na minha vez que eu ficava pondo a mão na tomada, que eu queria pôr a mão na tomada, eu sabia. Na minha vez, que eu falei, quer pôr a mão na tomada? Minha mãe, você quer pôr a mão na tomada? Você quer pôr a mão na tomada? Eu falei, eu quero pôr a mão na tomada. Ah, peraí que eu vou te mostrar como é que põe a mão na tomada. Ah, pôs minha mão na tomada. Quando meu irmão nasceu, que meu irmão tava nas mesmas ideias, quero pôr a mãozinha na tomada. O que minha mãe fazia? Não pode pôr a mãozinha na tomada, Márcio. Massinho. Minha mãe nunca me chamou pelo diminutivo. Diminutivo. Nunca me chamou pelo diminutivo. Quando ela falava meu nome conectado com o sobrenome, já tava apanhando. Meu irmão deitava o cabelo. Ah. Eu falei, eu aprendi com a melhor. Quem é a melhor? Quem é a melhor? Quem é a melhor que ensinou pra gente? Quem é a melhor? Quem é a ideal pra ter educado a gente? Quem é a melhor?
A mãe da gente. A mãe da gente. O que eu fiz? Falei, minha mãe ensinou pra mim. Ele falou, bastou uma vez, minha mãe, essa frase eu aprendi com a minha mãe. Bastou uma vez, Marcos. Basta uma vez comigo. Eu não cheguei em São Paulo com um saco de estopa nas costas, grávida de você, pra poder aturar, Marcos. Então comigo basta uma vez. Eu pensei da mesma forma. Falei, Nesso, eu chamei de Nê. Era neném. Aí tirou o neném, aí saiu um neném, ficou Nê. Falei, Nê, é uma vez. Você escutou? Ele, hã? Falei, pera aí, tinha um canivetinho. Canivetinho em casa. Eu pus uma luva, porque eu não posso tomar choque, tem problema no meu coração. Eu posso tomar choque. Uma vez eu fui preso, o policial pegou uma maquininha de choque e falei, agora eu vou saber mesmo se é verdade. Porque o médico tinha um laudo. Tinha um laudo, acho que eu fui curado. Boa noite, querido, como é que você tá, meu irmão? Da hora. Acho que eu fui curado. Tinha uma maquininha que girava. E lá não tava nem o médico, nem minha mãe, nem um laudo pra mim poder mostrar pro guarda. Falar, ó, tem um problema aqui. Eu peguei. Eu errei. Eu tenho que apanhar? Tenho que apanhar. Mas esse tipo de aplicativo, esse tipo de coisa que o senhor quer aplicar, eu não posso, pode matar. E o senhor pode perder o distintivo do senhor. O senhor estudou tantos anos pra ter. E eu acho que não vale a pena. Não é um bom negócio. Eu falaria. Mas eu não estava com a prova. Meu amigo, o cara era doido. Porque tem policial, os policial de 90 era tudo cientista maluco. Eles ficavam testando umas máquinas, umas coisas, umas engenhoca. Você vai falar, não? Pega lá não sei o quê. Mano, chegava um monte de filme, um monte de coisa. Você fala, meu, acho que vai dar ruim aqui. O cara veio com uma maquininha que girava e ela gerava eletricidade. Aí eles punham no bico, no tubo de caneta Bic. Fazia assim. A parte descascada de encontro com a pele. Em alguma área do seu corpo que poderia ser... Gente, e o corpo da gente joga contra, sabia? O corpo da gente joga contra. Porque quando você sofre qualquer tipo de é normal o corpo retrair. Trava tudo. Trava. Tudo quanto é orifício que trabalha sozinho, fecha. Fala, fecha que tá vendo alguma coisa em algum lugar. Então, fecha. Os caras pegavam o tubinho de caneta assim, virava, falava nádegas aqui, e encaixava. Automaticamente, quando o fio encostava, no primeiro momento não era nem tão ruim. De primeiro impacto, assim. Primeiro encostado. A noite tinha gelado, o ambiente hostil, os quente bater, seja suando, já tinha tomado uns 4, 5 salavancos, porque era tudo na base do salavanco. Não tinha negócio de por favor, era tudo na base do salavanco. Senta aí! Era muita mãe da gente. Eu tava falando da minha mãe, já tô falando de coisa. Enfim. O cara girou isso. Vai falar não? Oxi. Vocês já viram falar em giar? A mãe de vocês, se vocês não souberem, pergunta pra mãe de vocês o que é engiar a pele. Engiava. Foi. E na época, quando era primário, quando era já tinha passado, eles falavam, não, isso aí é nego, velho. Não precisa nem bater, mas. Assina aí, tá tudo. Como é que tá a família? Dona Hilda tá bem? Como é que tá ela? Tá bom. Pra isso é fogo. Vai ficar uns dias aí o negócio. Já era uma coisa mais família. Mas quando você chegava de primeira, os caras falavam, tem que dar um motivo pra esse rapaz se arrepender aqui, ou não vai saber se ele é ou não é de verdade. Eram as mesmas ideias. Ô, gente, desculpa, que estão me ligando. Eu tenho uns fãs que são maravilhosos. Tem uma placa
meu status lá no WhatsApp. Toda segunda-feira, às 20 horas, por favor, tô no bate-papo. Tô conversando, é o único dia que eu tenho pra conversar. É terapia pra mim. Eu falo as coisas que aconteceram, enfim, engiou tudo. Mandaram o pau, não tinha que mandar. Então quando chegava, o pau torava de verdade. Teve uma vez que eu e um menino o cara colocou uma caneta aqui, ó. Fez assim, falou, você estava aprontando? Eu falei, eu não. Ele falou, você estava aprontando. Aí ele começou a rodar. Meu, na hora eu não vou mentir pra vocês. O Pipio deu até uma animadinha, que começou uma delícia. Ele foi rodando, eu falei, esse cara é muito besta. Por que ele tá fazendo isso? Do nada, começou a esquentar. Só que tem uma temperatura que é boa. Tem uma temperatura que é legal. Tem uma temperatura que o corpo todo relaxa. Fala que temperatura gostosa, mas se passar daquilo ali, já começa a dar uma... Começou a esquentar. Do nada eu vi minha pele do meu dedo subindo na caneta. E ele disse, você tava aprontando. Teve uma hora que eu comecei a concordar, pra ele parar. Que é muito que a mãe da gente fazia quando é pequeno. Meu irmão, quando esse cara começou a andar, só missão. Minha mãe, vem cá, eu vou te ensinar a fazer leite. Dava vontade de falar assim, mãe, a frase que ela falava pra mim. Qual que era a frase que é a mãe da gente? Quem é que criou a gente? Quem é que ensinou pra gente as frases certas? Quem é que ensinou pra nós como tratar as pessoas? Quem? Certo? É ela que criou. Então dá vontade de virar e falar assim, mãe, quem pariu, balança seu berço. Mas eu dava valor aos meus dentes. Como eu acredito que vocês que nasceram na época de 70 também davam. Ninguém tá louco. O irmão mais novo, ele tinha a moral de chamar a mãe da gente de sem falar senhora. Eu vi amigo meu perder o siso. Um dia um amigo meu tá na rua, a mãe dele tá chamando ele. João. Ele levantou, batendo o pé. O que é, menina? Mano de Deus, nós já sabia, mano. Não pode reagir assim. Por fora, não. Ele reagiu. O dente siso dele... Se nasceu na nuca. Deus o tem, ele faleceu. Não foi a mãe dele não, mas ele faleceu. A mãe dele na rua, filho. A rua assim, ó. Parece que todas as mães olham e falam, quero ver agora a educação que ela vai dar pra esse menino. Você lembra quando ela... Quero ver agora a educação que ela vai dar. E a gente ficava tomando croque sem ter nada a ver com o que o outro fez lá. Porque a mãe da gente começava a falar assim, agora eu quero ver como é que ela vai fazer. Quero ver a educação que ela dá pra esse menino aí. E já começava a dar croque no C. Porque se você me fazer, eu passar esses tipos... Esse tá aqui, ó. Então, o mais velho não tinha essas moral. Minha mãe chamava meu irmão falava, já vou. Tá? Filho. Falei, ele vai sofrer na minha mão. Eu não vou passar, eu não vou. Ele não fala comigo. Eu acho que é muito isso, ele lembra. Porque não tinha massagem, pai. Eu retribuí tudo. Sabe esse lance de transferir o copo? Tem uns vídeos na internet que fala que a gente transfere. O pai da mãe da gente transferiu pra ela. A mãe da gente transfere pra nós. E nós transferimos pro filho. Eu falei, já vou deixar qualquer coisa com meu irmão. Ok? Já vou deixar qualquer coisa com meu irmão, que o pau torou, pai. Meu irmão, bater aquele leite também no garfo e não ficar carocinho. E os irmãos mais velhos, a mãe ensinava uma vez só. Lembra? Uma vez só. O mais novo, quantas vezes? Tem que ter paciência. Paciência é os cambachos.
Morou? Porque eu cuidava dele quando era pequeno. Falei, vai ser educado aqui. Vai ser educado. Vai ser educado da melhor forma possível. O que eu fiz? Coloquei lá o negocinho. Eu pus um pano na minha mão, não tem problema, já falei. Pus um pano, eu não posso tomar choque. Pus um pano lá na minha mão. Na minha mão, fui lá e... Ele, tomada, eu falei, vai lá. Nunca mais ele voltou na tomada. Nunca mais. Sabe com quantos anos eu vim ganhar uma bicicleta? Eu tive que passar a quinta série. Quinta série. Eu tive que entregar 5 anos por uma bicicleta que eu fiquei 6 meses porque me pegaram ela, me roubaram. Ó, gente, tem gente que... eu vou te contar uma coisa. Vou te falar. Reunião na escola... Pô, minha mãe, a reunião na escola era amostra grátis de infarto. Eu não sei o que a gente sentiu, uma sensação de poder e liberdade, porque a gente sabia que ia moer, mas a gente ia, né? Era... Eu cabulei aula um dia e eu sou azarado, mano. Mano, sério, de verdade, eu sou muito azarado. Tinha o Michel. Michel já tava adiantado, Michel já ganhava um pataco. O pai do Michel tinha um Fusca azul maravilhoso. A mãe do Michel, top, trabalhava nos empregos da hora. Michel toda hora tinha dinheiro. Michel aprendeu a dirigir novão. Novão, Michel passava com o Fusca pro pai dele, dava o Fusca pra ele no maior barato. Toma, Michel. Michel era de confiança. Um dia Michel olha pra minha cara e fala assim: aí, vamos cabular a aula. Eu falei, Michel, cabular a aula pra ficar aí fora com esses caras aí, né? A professora vendo nós, porque tinha uns caras que cabulavam a aula, ficava no muro da escola sentada. As meninas cabulavam a aula, ficava no muro da escola sentada. A professora olhava da janela lá, falava, vai, fulano. Porque essas meninas de 70, quando chegou na puberdade, elas ficavam, o quê? Mas não é esse assunto. Nem lembro o que eu tava falando. Eu lembrei daqui. Por um minuto eu lembrei do que eu tava falando. Esqueci. Não, se eu não esquecer também não tem jeito. Tava falando do meu irmão. Do Michel. Aí ele chamou eu pra cabular. Valeu. Aí ele chamou eu pra cabular a aula. Eu falei, Michel, não vou ficar aí fora não. Aí ele, não, vamos no Eldorado. Eu falei, Michel, Eldorado tem que ter dinheiro. Ele falou, tô com a pataca. Tô mandando no jogo. Eu falei, é nada. Ele falou, meu pai me deu um dinheiro. Aquelas notas de barão, lembra as notas de barão? O Michel sacou de 3 notas de barão, velho. Um cara que tinha 3 notas de barão no bolso, naquela época, ele era milionário. Na nossa idade, ele era muito rico. Muito rico de verdade. Eu falei, eu vou embarcar nessa aí, Michel. Eu vou embarcar nessa. É um bom acordo. Eu estudava das 3 às 7. Eu tinha mudado de horário. Época que tava nascendo os pelos pubianos, essas coisas. Vamos sumir. Vamos desaparecer hoje. Eu e Michel caímos dentro. Pum. Eldorado. Tamo lá no quinto andar, tinha uma pista, acho que chamava Ocean Drive, sei lá, era uma pista de patins. Eu nunca sei, eu não aprendi a andar desse negócio. Um dia eu fui andar nisso aí, quase que eu nem sei como é que ficou, porque eu não tinha visto antes. Eu só fui olhar depois. Eu não sei se do jeito que tava era normal, mas abriu minhas pernas de um jeito que eu não sei se é normal. Eu não tinha um antes pra falar o depois, tá ligado? Eu só olhei depois disso. Deu uma dor, bicho, parece que ia me rasgar no burro. A perna foi, e ela não volta, né? Você tenta voltar é pior, porque você tenta voltar, ela vai de novo. Faz vai, uma hora trava. Aí eu nunca mais pus o pé nesse bagulho de patins, enfim. Tamo lá nessa pista lá olhando os outros. E tamo comendo. Na época era aqueles misto quente de hambúrguer, de pão puma. Como eles roubavam nós, né, meu? Pão puma é mó barato, mano. Eles vendiam esse lanche de pão puma pra nós na época de 80 e tal, pra 90. Um absurdo.
Você ia no Play Center pra comer um pão desse, um misto quente desse no pão de forma. Era uma luta, lembra no Play Center? Só os playboy comiam. Ô, mano, a gente tem uns traumas muito loucos. Olha como eles enganavam nós. Esses dias eu tava trabalhando de motorista de aplicativo. A mulher parou ali na fábrica da Kisuko. Aí eu olhei e falei, a fábrica da Kisuko é aqui, é? Ela falou, é. Eu falei, aqui, perto da Ponte de Socorro? Ela falou, é. Eu falei, nós cantava mais de 50 músicas dentro do busão pra chegar nessa fábrica, e minha escola é ali. Que caminho que esse motorista fazia que demorava desse jeito? Esse negócio aqui do lado. Olha como a gente era enganado. Tá ligado? Eu andava aí pro lado de Santa Amaro, mas é época de 90. Época da brilhantina. O que eu tava falando antes de eu falar disso? Agora vai começar os defeitos, mano. Agora os defeitos não param. Precisa de ajuda aqui da coordenação. Codireção. Que até eu tô curioso. Eu sou do Leme. Patins Michel. Aí tamo lá em cima. Michel tá mandando. Aí nós desce, e tá andando todos os andares. Passa na frente das lojas, vai andando. E as pipocas eram um absurdo o preço da pipoca. Ô, gente, a pipoca, lembra a pipoca? Aqui esse fliperama muito louco lá. Michel, entramos naquele bagulho lá, tamo que nem louco, mandando. Michel, nós temos que ir embora porque tá ligado. Das 3 às 7, chega em casa às 7. Aí ele falou, vamos passar lá embaixo comprar umas bolachas. Aí nós desce, na época era supermercado Eldorado. Não era nem hipermercado, era supermercado Eldorado, lá embaixo. Era Shopping Eldorado, supermercado Eldorado. Aí nós entramos no mercado, tá eu e Michel. Aí nós viramos um corredor, vira outro, Michel fala, as bolachas tá ali. Falei, vamos lá pegar a bolacha. Tamo indo. Meio rápido pra nós correr. Quem tá no corredor? Quem, por obra de Deus, maravilhoso, divino, quem tá no corredor pegando bolacha? Quem? A única pessoa que pode tirar minha vida e não dá nada. A única pessoa sobre a face da terra que pode arrancar todos os meus dentes em praça pública que não dá nada, absolutamente nada. A única pessoa que podia me virar do avesso ali de qualquer maneira que ninguém ia separar. A única pessoa, ela tá pegando a tal da bolacha de água e sal que eu tanto adoro. Pra mim. E eu e Michel, nós vira o corredor igual de Jumanji. Nós vira correndo porque nós quer correr rápido. Já era, já tiramos nossa onda. Nós vira igual de Jumanji. Não deu. Tropa, não deu. Eu tentei de tudo. Meu anjo da guarda tentou. Acho que até Deus tentou. Acho que Deus distraiu com alguma coisa. Eu falei, vixe Maria, não dava mais tempo. Minha mãe só falou assim, Marcos Rocha, o que você tá fazendo aqui? Michel? Covarde. Covarde, como nossos amigos eram covardes. Eu acho que aquela frase ajuda a fazer e não ajuda a esconder, não é pro cara que caiu do céu, não. É pro amigo. É pra amiga. Morou? É aquela pessoa que fica do seu lado, vamos, na hora que o bambu gemeu, irmão. Michel, o que ele fez? Até hoje eu não sei. Michel veio, sério? Pô. Eu fiz, do Shopping Eldorado pra minha casa, da minha mãe, na época, eram uns 7,5 km. Vocês não tá ligados? Irmão, vocês não tá ligados como que é isso, não. Só quem foi pego, a mulher que foi pega pelo pai, ela perdendo a pureza dela, ela pega pelo pai, é que sabe o que eu tô falando aqui. É o cara que tá na cama com outra mulher e a mulher dele chega. É o que sabe o que eu tô falando aqui. É o cara que vê um 357 na sua cabeça.
e não tem ninguém pra ele pedir socorro. E ele sente aquele vazio, aquele buraco e fala, acabou. Eu saí do Shopping Dourado, as lágrimas minhas, eu tava com uma velocidade tão grande que as lágrimas minhas, ela não escorria, ela corria aqui, ó. Com a velocidade que eu tava de desespero, ela vai. Mano, eu tava lembrando todos os episódios que ela me ameaçou. Eu falava, ela vai cumprir a profecia. Parça, eu nunca corri tanto na vida. Eu te pendurei nos 8 ônibus. Cada ônibus eu dava um quarteirão e entrava nos ônibus. Eu entrava no ônibus assim, ó. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Oh, meu Deus do céu. Michel sumiu. Sumiu. Mano, te juro por Deus. Papo de não ter respiração, irmão. O esôfago tá confuso, tá lágrima, tá suspiro. Tem que respirar, tá descendo lágrima, tem catarro também. O cérebro não tá conseguindo raciocinar. O anjo da guarda tá falando, caralho, 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 não era a hora, não é a hora, vai morrer antecipado. Eu vou correr ali pra falar com Deus. Desse nível, viado. Eu peguei essa Francisco Morato, não tinha quem na vida. Não tinha quem na vida. Eu queria cavar um buraco, entrar dentro e me enterrar lá e sumir. Eu no caminho, a minha cabeça ficava assim, foge de casa, mas vai fugir, vai passar fome. Não, então como é que você vai fazer? Vai pra casa do Michel, não vai pra casa do Michel, vai pra casa da sua tia, porque sua mãe vai te matar. Não vinha uma notícia construtiva dentro da minha cabeça de positiva, um túnel, uma luz no fim do túnel, eu vou morrer, mano. Esse é o papo, curte a live agora porque eu falei a palavra que não pode falar, vai cair a live. Aí, eu pendurei não sei quantos ônibus, cheguei em casa, eu subi a minha rua, a rua de casa, a rua tá normal, irmão. Acho que a pior coisa que acontece com uma pessoa é você tá desesperado e tá todo mundo vivendo o seu cotidiano. Todo mundo normal, nem aí. Você só tem Deus e Deus tá olhando falando, mano, na hora da sede você pensa em mim. Ai, 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 pois eu sou o seu copo d'água. Deus tá nesse pique olhando pra tua cara. Fala, o que é isso? Você foi pro pecado, meu. Sério? Eu subi, eu virei a rua, eu queria pedir socorro pra alguém, mas eu não conseguia falar. Eu entrei em casa. Quando eu entrei em casa, acho que eu lavei a mesma louça umas 8 vezes. E não chegava. Porque às vezes o anjo da guarda fala, vamos resolver logo isso aí, vamos resolver isso aí. A agonia tá tanto que até, será que ela vai matar? Será que ela vai matar? Será que ela vai... O que ela vai fazer? Uma vez ela, aí fica com esse pensamento, porque vinha, né? O anjo da guarda falava assim, você lembra uma vez que ela falou que ia enfiar sua cabeça no privada? É bem hoje. Aí já vinha outra frase, que eu sou mulher, que eu cumpro o que eu falo. Começava a vir essas informações, tá vendo? Eu tô em choque. E na hora que esse portão fez crec, que a mãe da gente, ela tinha uns códigos. Não sei se a mãe de vocês tinha, trejeitos. Então eu sabia o nível da agressividade da minha mãe comigo por causa dos trejeitos. Então eu sabia um nível de agressão que tava vindo por causa dos trejeitos. Naquele dia, eu nunca tinha visto aquilo. Isso me deixou desesperado, eu nunca vi. Você já viu uma pessoa morder os dentes? Vocês já viram? Uma pessoa morder os dentes? Mordeu os dentes. A pessoa nitidamente morde os dentes. Minha mãe tava mordendo os dentes. Os dentes da minha mãe faziam assim um no outro, rangendo. E ela que tentava abrir a boca pra falar, porque eu falar, o xingar, desabafa, né? O xingar, põe pra fora. O chorar. Minha mãe não chorava. Minha mãe tentava falar e fazia... E tentando abrir o portão. Eu ficava igual, você já viu uma barata quando fica encurralada? E eu punha a cara assim, Parça,
única frase que saía, ó mãe, ó mãe, ó mãe. Não tinha mais nenhuma. Mãe, ó 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 mãe. Era só essas ideias. E ela não, parça. Não demorou muito pra ela entrar, tá ligado? Eu começo a rir e eu tenho coriza. Não sei por que eu tenho isso. Eu me emociono. Porque é muito trauma. Aí, pá. Ela entrou. Aí eu nunca tomei um sacolé daquele jeito. Minha mãe tinha feito uns 2 cômodos a mais, tinha colocado. Tinha uns vão. Eu comecei a correr nesses vão. E cada volta que eu dava, tipo aqui, só ficava, ô mãe, ô mãe, ô mãe. Mas ela, Marco, para, que eu vou te matar. Quem fica, mano? Não fica, mano. Não fica. E eu era escandaloso. Nossa, como eu era escandaloso. Vocês eram escandalosos quando apanhava? Eu era escandaloso. Você é louco. Minha mãe tinha uma cinta lá que ela dava, ela ardia 10 minutos depois. Pá! Você. Oxi. Do nada. Ai. Aí já vinha umas 4, 5. Mano, você é louco. Eu fico vendo minha mãe hoje, em dia com meus filhos. Não fala assim com o menino. Tá certo. Tá certo. Eu sou distraído por vida. Eu sou distraído por vida desde pequeno. Onde eu tô em casa. E minha mãe fala. Desculpa, tá, gente? Minha mãe fala que é o seguinte. Que ela ficou com vontade de comer angu com farinha. E por isso que eu sou eu era meio mosca. Sabe essas pessoas que é mosca? Do nada eu tava moscando. Então, todo dia eu comprava pão. Só que o pão era o mesmo. A quantidade de pão era a mesma quantidade de leite. Todo dia. Então não errava. Tá ligado? Só quando mudava algum item. Se mudasse algum item, eu errava. E às vezes eu me distraía de um pé. Você lembra que o saco de leite era de plástico? Lembra? Eu apertava assim, ele assim, pra segurar aqui, ó. Eu distraía, eu abri o dedo. Aqui, ó. O bagulho, pá, caía. Então eu tomava vários croques por causa disso. Um dia minha mãe se preocupou. E minha mãe é de Minas, tá ligado? Esse povo de Minas, tudo é na base do capim e é na base da vela. Capim e vela. O povo de Minas é. Um dia eu mijei na cama até meus 11 anos, tá ligado? Aí todo dia de manhã, 5 horas da manhã, tava minha mãe com a enxada lá vermelha. Mija em cima! E as vizinhas. Um monte de menina vizinha. Minha mãe gritava, minha mãe não queria saber de nada. Minha mãe não queria saber de nada. Tinha dia de sábado, minha mãe gritava: pega seus bombachos de mijo lá, põe no sol, seus bombachão de mijo. As vizinhas, filha da dona Hilda, as coisas mais lindas do mundo. Tudo na minha faixa de idade. Tudo paquitinho. E minha mãe gritando lá na área lá. Eu acho que ela se ligava. Ah, tá paquerando? Peraí, tá paquerando? Eu demorei, eu levei uma namorada em casa, eu tinha 14 anos, com medo. Eu já tinha 3 anos quando eu mijava e minha mãe se vira e mexe, dava uma apagada de soltar, tá ligado? Aí chegava uma namorada em casa, você sabia? E eu olhava pra minha cara. Oh, a mãe da gente pagava de falar, filho. Como é que vai falar um negócio desse, velho? Eu ia pra... Porque depois eu tive que fazer terapia pra parar de mijar, porque eram os bagulho que meu pai fazia comigo, tá ligado? Aí mexeu com minha cabeça e tal. Mas o bagulho era louco, filho. Eu mijava de verdade. E naquela época, acho que as bexigas, depois de velho, as bexigas diminuem. Mas o tanto de mijo vem do mesmo jeito. Por isso que eu acho que a gente faz xixi esse tanto.
Tem uma raiva que eu pego e deito. Acho que a idade chegou, gente. Eu acabo de deitar. Eu tô deitado. Sabe como fica gostoso a cama? A bexiga fala, vai fazer xixi. Vai levantar pra fazer xixi. Eu falo, não vou fazer xixi. Não, vai levantar sim, vai fazer xixi. Porque você é velho, você vai fazer xixi agora. Aí você tem que levantar e fazer xixi, mano. Isso é idade, mano. Isso é a idade, tropa. É sério, mano. O que eu tava falando? Tá vendo? Isso é a idade. O que eu tava falando, mano? Ajuda aqui com a direção. As paqueras? Mas por que eu tava falando das paqueras? Tô perdidinho, não sei o que eu tava falando. Do Michel, apanhei. Não, minha mãe quebrou na emenda. Sua mãe me bateu. Me virou do avesso. Sua mãe com minha namorada. Ai, minha mãe mijava na cama. Mas por que eu tava falando que eu mijava na cama? Minha mãe gritava também. Não, gente, vocês estão lá atrás. Isso aí tudo eu já falei. Onde é que eu parei? Minha mãe me humilhava. Um dia minha mãe... Eu não sei o que tá falando, daqui a pouco eu lembro. Um dia minha mãe pegou... Eu não sei de onde que ela tirou. E ela chegou em casa e falou assim: ô Marco, eu vou empreender. Vou virar empresário. E sempre sobrava pra mim. Sabe o que minha mãe fez? Minha mãe arrumou 2 cavaletes, 2 chapas de alumínio e pôs um monte de alface. E me deu um negócio de regar planta. A rua era de terra. Minha mãe, ela planejava. Eu não sei o que eu tava falando. Eu mudo, sem querer. Ele ia bater em você ficou caindo na pá. Deixa eu ver aqui quais os comentários. Eu tô perdidinho aqui agora. Não sei o que eu tava falando. Ô, Ale. Vixe, Ale. Mano, é só viagem louca, velho. As coisas que me aconteceu parecem mentira ali, mas você sabia que é verdade? Te falo, eu não conto um bagulho aqui que eu inventei. Não conto. Por isso que o nome do meu show é Nem Tudo é Tragédia. Porque se eu não rir disso, eu vou chapado. Sério. Sério, se eu não rir disso, eu vou chapar. É, cara, não tem jeito. Fica doido. Entendeu? Se eu não rir disso, meu irmão, chapa quente. Eu tava falando do meu irmão, né? Da diferença de tratamento. Porque acho que sabe o que eu acho? Que a mãe da gente quebra nós na emenda. Aí quando ela vê que nós deu defeito, que nós deu errado. Você sabe que o plano da mãe da gente era outro. Deu errado. Deu? Nós não casamos com o cara que ela queria. Nós devemos namorar de camão, gata. E tem umas minas, na época tinha umas minas que a mãe dava uns conceitos, tá ligado? Ó, você foi na casa dos outros, pai e tal, a postura. Então você vai na casa do seu namorado, você, tipo, a postura. E o que era, tipo, muito regra, que eu acho que é teste em todas as casas, papo de louça. Papo de louça. Aí minha mãe pega, eu fiquei quase um ano. Um ano não, mentira. Foi uns 2 meses. Eu fiquei batendo nessa tecla. Mãe, eu vou trazer minha namorada aqui. Beleza? Tá bom? Esse tá bom me soava muito... Tava aqui, vou trazer nada. Vou esperar. Aí passava um final de semana e eu de novo, mãe, posso trazer minha namorada aqui domingo pra apresentar pra senhora? Vai trazer. Vai trazer não. Quando foi um dia, minha mãe falou assim, ó, vou fazer um almoço domingo, você traz a sua namorada aqui. Eu não sabia, o sentimento era misto. Porque era muita micha. Muita micha. Ah, mano, eu tava falando, eu lembrei agora do que eu tava falando, mano.
que eu era distraído. Ou você está pior que eu, mano. A memória de vocês está pior que a minha. Eu tava falando que eu era distraído. Era isso que eu tava falando. E aí, minha mãe começou... Aí eu tava falando que eu era distraído. Aí eu fui e falei que eu mijava na cama e que minha mãe usou a mandinga da enxada pra me parar de fazer xixi, tropa. Você está pior que eu. É, muito açúcar. Certo? Aí nós tava nessas ideias. Aí se liga um dia. Aí falaram. Aí minha mãe falou lá um dia, lá, minha mãe conversando com a mulher, que eu sempre fui muito aqui, ó. Ficar quietinho num canto só. Pá. Aí tô aqui, ó. Aí a mulher falou assim pra minha mãe. A minha mãe falou assim pra mãe, sabe o que eu acho que foi? Aí eu tô, será que foi? Aí a mulher falou pra minha mãe, o que foi? Aí minha mãe falou assim, eu fiquei com vontade de comer angu com farinha. Eu acho que foi isso. Aí a mulher falou assim, então você tem que dar o angu com farinha. Só que tá meio código, eu não tô entendendo direito. Passou. Eu tô em casa. Minha mãe, mano, não, quem nasceu em 70 tá ligado. Minha mãe me dava só sacolé maravilhoso. Minha mãe tinha uma criatividade. Não era só de mim não, mano. Um dia meu pai chegou muito louco. Meu pai agredia minha mãe. Já contei aqui pra vocês que eu fui vítima de violência. Minha mãe foi vítima de violência. Meu irmão foi vítima de violência. Já contei essa história. Meu pai chegava muito louco, pagando pra minha mãe direto. Aí um dia lá... Só que minha mãe... Por que as brigas ficavam loucas? Porque minha mãe... Desculpa, tá, gente? Eu tô loucura. Por que as brigas ficavam loucas? Porque minha mãe tomava um, dava dois. Vinha um xingo e ia dois. Vinha um tapa e ia dois. Era nessa medida e proporção. Não tinha jeito. Minha mãe era daquelas negras que não adiantava. Você ia sair na vantagem? Ia. Mas minha mãe era daquelas mulheres que gritava, agora você vai ter que quebrar minha cara. E, né? Então, vira e mexe, o pau torava. Um dia meu pai chegou de pendurado. Eu nunca vi meu pai daquele jeito. Eu costumo dizer que eu vi toda a cena. A partir do momento que meu pai parou no portão, eu vi tudo. Eu sentei num lugar e eu vi tudo. O que acontece? Era uma escada assim, gente. Desci a escada aqui, ó. Aí tinha um portão aqui, ó. Certo? Então virava de lado. Pra lá tinha uns degraus lá pra baixo. Mas foca aqui. Portão grande. Tipo esses de garagem. Aqui, ó. Minha mãe colocou aqui, ó. Na entrada da casa. Pá. Aqui, ó. Aí tem um pedacinho de área, coisa pouco. Um metro e pouco. Que seria tipo uma área pra entrar na casa. Tem esse pedacinho. Meu pai tava morando em cima. Meu pai desce. Meu pai dava pra perceber quando ele desceu a escada. Minha mãe tinha medo. Porque meu pai já tinha me pegado. Não, meu pai já tinha me pegado. Meu pai já tinha me agredido, mas não tinha me tirado do sangue, mas já tinha me agredido. Já tinha mostrado que gostava de me dar cascudo, não tava louco. Aí aconteceu. Minha mãe sempre ia dar umas campanadas. Aí minha mãe foi dar uma campanada, eu vi que minha mãe falou assim, hoje. Minha mãe acendeu a luz da área. Se ela tinha que apagar pra gente se esconder, ela acendeu. Acho que meu pai demorou uns 40 minutos pra chegar no portão. Ele tava ruim. Ele tava por obra divina. Eu acho que minha mãe tinha uma entidade que tava falando, eu vou levar ele até aí, Zé. Ele ia dormir aqui no chão, mas eu vou levar ele até aí e a gente vai fazer essa parada aí. O que aconteceu? Meu pai para no portão. Para no portão, segura aqui na grade e começa vários desaforos. Desaforos surreais. Isso é isso. Tinha um ônibus, que era o Praça Ramos, que era o 7665. O número do ônibus era 7651, desculpa, errei. Era 7651, que era o Praça Ramos. Eu não sei qual que era a fita da galera, das mães da gente, com um negócio de motorista de ônibus. Eu não sei, acho que era símbolo sexo, ó, na época. Não, era muita mãe, ficava com conversa com... Não sei. Tinha mulheres que sentavam naquele motor. Aquele motor é quente pra caramba, mano. Tinha mulher que ia
Jardim Mera Sampaio, até a Praça Patiraca, em cima daquele motor. Não é brinquedo, não. Não é brinquedo. E tem estudo que fala que dependendo da temperatura dá hemorroida. Imagina, 365 dias do ano andando desse jeito aí. Tinha. Na época tinha. Então meu pai tinha um ciúme da porra. E vira e mexe, meu pai falava, sei o que, eu da 710. E as negonas tava como as negonas na época? Minha mãe saía pra trabalhar, tinha uma tal de calça lá, que as mulheres usavam umas vermelhas. Minha mãe era ruim, filho. Eu só aqui, ó. Era cada puxada aqui, eu trabalhava. Fazia minha faxina. Ninguém vai me dar nada. Falou? Aqui eu não tô ganhando nada. Aqui, se eu ficar aqui... meu pai saía, meu pai ia pubar na hora. Acho que até o anjo da guarda do meu pai bebia. Falava, vamos beber, Chico, porque aqui... Chico do céu. E minha mãe, 1,80 m, pai. Negona. O negão não aguentava. O negão não, o brancão. Não aguentava. Tá ligado? Aí ele veio de pendurado, ele começou a falar uns desaforos lá. Aí eu vi que minha mãe foi na cozinha, vai vendo a fita. Pegou um punhal, uma faca. Falei, bicho, eu comigo, né? Falei, vai furar. Bicho, pra mim é um filme, filho. Eu tô igual a vocês, eu tô assim, ó. Do mesmo jeito que vocês estão aí. Aí eu falei, vai furar. Vocês lembram daqueles ferros Black & Decker? Lembra dos ferros Black & Decker? Que tinha uma chapinha vermelha. Aquele ferro. Minha mãe tinha comprado um ferro daquele. Nas Casas Bahia. Minha mãe comprou nas Casas Bahia. Um ferro daquele. Ferro. Guarda essa informação. Pá. Aí minha mãe, no fundo da minha casa, tinha uma área. Que é onde ficavam os bagulheiros do meu pai, tá ligado? Meu pai era pedreiro. Pedreiro. Então meu pai tinha talhadeira, tinha marreta, alicate, tinha tudo que o pedreiro tinha. Inclusive ele tinha uma carretilha. Os que puxa o concreto e a corda. O que minha mãe fez? E ele tá lá no portão falando desaforo. E eu tô vendo minha mãe parecendo uma gaiva. Eu falei, o que minha mãe vai fazer? Uma faca, uma corda? O negócio vai ficar louco aqui. Aí ela não fala nada, ele tá lá, fala comigo, rapaz. Eu quero saber do da 710. Porque todo dia você pega o ônibus da 710. Eu não sei quem era o cara da 710. E os motoristas da época, eles tinham mania de deixar o camisão aberto aqui pra uns colar, uns crucifixos. E metia um monte de anel no dedo, os crucifixos, as mãos, não sei. Gente, porque a gente tá falando da mãe da gente. É um lugar muito delicado, mas a verdade tem que ser dita. Verdade tem que ser dita e falada. Verdade tem que ser dita. Certo? A gente tá falando de uma pessoa sagrada na vida da gente. Mas a gente às vezes detecta certos rolês que não é explicado. Nunca é explicado. E quando a gente pergunta, uma vez minha mãe me levou no enterro de um cara. Sei lá quem é aquele cara, meu. Do nada. Vamos ali. Pegou ela sempre levava eu pra alguns lugares, mas sempre era lugar divertido. E quando era enterro, tava a família toda. Sempre tinha família. E o enterro desse cara, até hoje eu me explico o enterro desse cara, velho. E toda vez que eu pergunto, ela, cala a boca, você é doido, rapaz. Fala, mãe, aquele cara que não foi no enterro, você fez eu beijar a mão daquele cara. Eu sou Tchangô, gente, eu não beijo mão de defunto, não. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho pavor. O que eu tava falando? Já me perdi de novo. Já me perdi. Me ajuda. Aí meu pai para no portão. Zifinha, você é o 710. Eu sabia que toda hora. Todo dia, Zifinha. Segunda, sexta, você tá com esse negócio 710. Você chega a sair daqui correndo. Patal. Aí minha mãe tá lá no fundo. Aí tinha aquele gancho de prender na lata de concreto pra subir a lata. Minha mãe arrancou aquele gancho. E meu pai tinha feito essa varanda. O que aconteceu? Meu pai ganhou uns pontalete e umas telhas. Aí meu pai colocou esses pontalete, colocou telha. Então tinha uns pontalete na época, segurando as telhas, que virou meio que uma área de serviço da minha mãe, a parada, tá ligado?
O que aconteceu? Minha mãe arrumou a corda de um lado, deixou a corda do lado do porretinho ali de quebradinha, não vista, mas vendo. Quem viu, tá vendo. Quem não viu, não vê. Sabe aquele lugar, aquelas coisas que você chega e se você não viu, você não vê. Mas quem viu arrumando, tá vendo. Tá muito exposto ali, tá fácil. Tá bom. Minha mãe vai lá pra porta. Nessa que minha mãe vai pra porta, minha mãe pega o ferro e põe o ferro do lado da máquina de costura dela. O ferro novinho. Não fechava na minha cabeça a conta. Eu falei, oxe, ferro de passar, faca, corda, luz acesa. Com o nosso agressor? Ela foi na porta e falou, Chico, o que você quiser eu tô querendo. Meu pai era macho alfa. Não aceitava desafio. Não precisa desafiar eu. Ela falou, o que você quiser eu tô querendo em dobro, Chico. A hora que você quiser. Hoje nós vai daqui pra nós ir pro mármore de lá de baixo é 2 minutos. É eu ou você. Você não é homem não. E começou a falar pro meu pai essas coisas. Eu falei, vija, ela tá brincando sério. A cara do meu pai acinzentou. Minha mãe falou, pega o da 7h10. Se você der bobeira, eu vou pegar o da 6h40. E eu não sei quem era o da 6h40. O da 6h40 devia ser um cara muito cabuloso. Aqueles motoristas que param no ponto de ônibus, que é sinal também, você sabia, né? Ó, meus amigos, você está no ponto de ônibus, eu trabalhei de cobrador. Eu sei todos os sinais. Você está no ponto de ônibus, ele parou o ônibus, fez assim, ó. É com alguém. Pode saber que ele tá... Se você estiver sozinha no ponto de ônibus, você deu sinal pro motorista, o motorista vem aqui, ó. Ele tá te mandando notícia, código Morse. Pra ele basta ele saber. Ela fiz mesmo. Ele chega no ponto final e fala assim, sabe quantos eu fiz pra aquela moça? Coisa nova, coisa dele. Mano, ela arrancou 8 numa parada que eu dei pra ela. É código, é igual feira. É igual feira, todo lugar tem código. Tem hospital, tem código. Tá febril. Os enfermeiros começam a passar pra cá. Tem um amigo meu, é mó pretão. O bicho é bonito, mano. O bicho é bonitão. Ele teve um cólica renal. O negão caiu, filho. Eu fui levar o negão no hospital, lá no Akira. O negão é bonito. Ô, irmão, o negão parecia um pedaço de carne na maca. O negão vomitando e gritando de dor. As enfermeiras chegavam e falavam, não, aonde tá doendo? Toda hora vinha uma enfermeira pôr a mão nele. Eu falei, mano, ele tá sendo assediado. Ele não tá. Aqui ele não tá sendo medicado aqui. Aqui é outra coisa que tá acontecendo. Então todo lugar tem código. Várias enfermeiras trocando plantão. Toda hora veio uma e fala, o médico já passou? Aí já saca o termômetro. Pai, acabou de passar um. Chega lá e fala, a temperatura dele tá 37,5. Meio caindo ali pro 6 a temperatura dele. Tem que alguém ir lá de novo. Mano, tá nessa. Tá nesse tempo. Pai, eu conheço uma pai de amiga enfermeira. E é avaliado em vários lugares também. Dependendo, é avaliado. Na hora do lanche vai ter, se tiver o pós-operatório e tudo, fala, você viu? Nossa, aparentou ser tão, né? E tem aqueles, né? Uma vez um amigo, eu não... O que ele tá falando? Eu já ia mudar de assunto de novo, aí vocês iam querer me agredir. Aí, tá vendo? Vocês iam me agredir. Ainda bem que vocês agora entenderam que eu tenho uma certa dificuldade. E aqui nós vamos se dar muito bem. Pode ter certeza que a gente vai se dar muito bem. A nossa trajetória é longa. Vamos lá. Meu pai tá lá. Eu quero. Ela vai. Aí o que minha mãe faz? Mete a chave no portão. E abre. Quando meu pai vem, meu pai não aguenta nada. Minha mãe muda o tom. Chico, você tem que parar de beber, Chico. Do nada. Fez um carinho nele. Meu pai achou que tava bom. Eu achei que tava bom. Falei, Chico,
que aconteceu? Parou de pensar que isso aqui, ó. Ficou pensando que ali. E ele assim, ó. Meu pai não tava aguentando andar, mas meu pai tava tipo caçando um frango. Minha mãe conduziu ele até... Eu acho que a minha mãe até deu umas beijocas no pescoço dele. Não dá pra ver de onde eu tava, porque eu era muito pequeno. Mas minha mãe conduziu ele numa facilidade até o porrete. Chegou lá no porrete, ela falou pra ele assim: segura aqui, Chico. Sem parar de beber, Chico. Meu pai era calvo, tinha aquele bumbum de macaco aqui atrás aqui, já. Ela deu uma alisadinha assim no bumbum de macaco. O que ela faz? Ela vai tipo meio que alisando, não é? Ele. E pega a corda. Eu vendo. E aí ela vai passando a corda. Bem na moralzinha, igual uma jiboia. Já viu uma jiboia quando ela pega os bichos? Já viu uns vídeos assim? Eu nunca vi pessoalmente, graças a meu bom Deus. Mas você já viu os vídeos? Que a pessoa tá que nem nós, tá igual você tá aí. Do nada sente um tranco. Fala, nossa, já era. Não é uma coisa... Não tem bote, não tem agressão, tem uma coisa até carinhosa, uma coisa até gostosa, veludada. Aqui na moralzinha, minha mãe tá fazendo isso aí, mano. Eu tô olhando. Gente, lembra que eu falei aqui que eu só tinha visto o olhar da minha mãe nesse rolê dos dentes? Porque tem gente que faz maldade rindo. Tem, já conheci. Tem gente que tá rindo. Você acha que ela tá rindo de alegria? Não, ela tá rindo que ela é ruim. Ela tem certeza que ela vai fazer com você, ela sabe que ela conseguiu. E você nem entendeu ainda. E ela tá rindo, e você acha que tá rindo... Tipo... Olha que engraçado, você começa a rir, porque o riso é contagiante, você começa a rir também, mas você mal sabe que o bambu já tá louco. Meu pai tá assim, Zifinha. Ó. Meu pai meteu essa aqui. Ser preto nunca foi defeito. Nunca foi defeito. Minha mãe eu entendo, Chico. Mano, você quer ver minha mãe perder a linha falando negócio de cor. Eu vi minha mãe perder a linha várias vezes. Minha mãe descia do tamanho. Minha mãe sempre desceu do tamanho, que ela ficar doida. Negócio de cor, ela ficar doida. Ela deu um tranco. Sabe quando você pega um saco de batata e faz isso aqui, ó? Ela deu um tranco. Quando ela deu o tranco, ele gritou: o que foi, filho? Que aí eu acho que o anjo da guarda dele falou: Chico, tô te chamando tem mais de meia hora, Chico. Mas aí já era. Minha mãe pôs o pé e amarrou ele. Meu pai tinha dado por baixo. Eu acho que eu me lembro assim na minha cabeça, umas 3, 4 brigas com a minha mãe, que ele saiu na vantagem. Ele tomou uns prejuízos, mas ele saiu na vantagem porque ele era homem, o caramba 4. Umas 3, 4 brigas. Ele tava na vantagem com a minha mãe. E minha mãe é daquelas mulheres, quando minha mãe ia me bater, minha mãe falava assim: você lembra tal dia, Marco? Tal dia? Você lembra que eu mandei você? Falei pra sair de casa. Falei pra você fazer o quê? Tirar o pó da cristaleira, não foi? Foi, mano. Você tirou o pó? Não tirou. Tentou me enganar. Passou pó, pano só nos copinhos da frente pra me enganar. Que não, Marco, eu te pari. Você não me pariu, não. Tá? Tal dia. Anota aí. Tal dia, Marcos. Tal dia. Ela não fala tal dia, ela falava sexto dia. Eu não sei o que é isso até hoje. Sexto dia, Marco. Eu não falei pra você. Pra isso aqui, o outro. O que você fez? Fez o contrário, né? Tá certo. Anota aí, Marcos. 2. Né, Marcos? E hoje? Vamos falar de hoje, Marcos. Vamos esquecer o passado aqui. Porque se eu for lembrar do passado, o bagulho ia ficando mais... Porque se eu for lembrar do passado, Marcos, se eu for te pegar por causa de tudo que aconteceu, Marcos... Peraí que tem que avisar aqui que eu sou uma pessoa. Se eu for te avisar que tudo que aconteceu, então vamos falar só de hoje. É naquele hoje ele, minha mãe fez isso. Quando a minha mãe travou, minha mãe já foi falando alto, sentindo o ferro. Ô Chico, meu pai tá lá amarrado. Você lembra tal dia? Ela pegou o ferro, ela tinha comprado na prestação. O ferro. Essas pessoas são se apegadas a Tapoé. Você sabe que a mãe da gente é apegada a Tapoé.
Elas apegadas a pano de prato, que ela ganhou de não sei de quem pro copo de cristal, minha Nossa Senhora. Nunca copo virgem. O que mais tem na casa da gente é copo pra fazer simpatia e macumba. E o que tem de copo virgem em casa não é brinquedo. Todas as casas aqui. A maioria das minhas amigas, elas querem pegar prato virgem, copo virgem, elas vão na mãe. A mãe tem um monte lá de copo de cristal virgem. Elas falam, é bom que é antigo, é real, é virgem mesmo. Tá lá na minha mãe faz um monte de ano, vai lá, filho. E vai tacar mel, vai tacar açúcar, vai fazer um monte de coisa lá e o bambu vai gemer. Porque quando vem muito tiro de lá pra cá, um pega. Só precisa pegar um. Isso é fato. Só precisa pegar um. Oi, Marilton. Quando eu falo oi pros outros é porque eu esqueci o assunto. Vocês vão me matar. Mano, calma. Aí, calma, lembrei. Fui beber um gole d'água. Eu falei só pra tal. Ela corta o fio e tá falando. Você lembra tal dia, Chico? E cortou. Aí ela acabou com o ferro. Ela não tem aquela borrachinha? Lembra que a borrachinha protegia o fio? Ela tirou ali. Você está ligado que aquele fio tem papo de 4 capas, né? O cabo daquele fio. O antigo. Era uma capa por cima da capa, por cima da capa, por cima da capa, por cima da capa pra chegar no fio. Aí eu vou falar pra vocês. Meu pai sempre falou grosso. E na mão, é mais barato que gente do norte, eu não sei de outra cidade, mas de Minas, consegue falar que morreu, né? Já viu? Gente de Minas. Gente de Minas quando toma uma pancada, ou tá no meio de uma confusão, acontece alguma coisa que tipo foge do controle e tem alguém sangrando, e essa pessoa que tá sangrando, geralmente ela grita, oi, me matou. Eu sei que quando a minha mãe deu a primeira nas costas do meu pai, e ela foi dando e lembrando. Ela foi dando e lembrando. Eu ia pra aquilo. Eu sei que a dona Hilda gritou, Zefa, você vai matar ele. Ela falou, você acha que eu tô ligando, Hilda? Você acha que eu tô ligando, Hilda? Hoje eu falei hoje eu quero aqui, Hilda, eu quero aqui comigo. E dava. Meu pai ficou sobre esse parada, acho que ele ficou uma cota. Aí, cada aqui minha mãe, tinha uma hora que meu pai fazia, ô Zifinho, você vai me tirar a minha vida, Zifinho? Ela, Chico, é isso que eu quero. E dava. Dava. Minha mãe deu com fé, mano. Então minha mãe tinha umas vezes também que minha mãe, porque eu lembro, uma vez, eu bebia pra caramba, minha mãe sempre foi apaixonada por meu pai. Isso é fato. Ela só reagia às brutalidades que meu pai fazia com ela, reagia mesmo. Então minha mãe sempre brigou muito pelo casamento, tá ligado? Aí um dia, chegou uma mulher lá em casa, Maria. Aí a Maria falou assim, e eu ficava com minha mãe, filho. Na rua só apanhava, só ficava perto da minha mãe, era a única pessoa que me dava carinho, então tudo eu escutava. Aí a mulher falou assim pra minha mãe tá reclamando que meu pai bebe. Como é que é? Lorde Firenze, o som. O nome do cara que canta o som. Aí minha mãe, que eu tava falando, meu Deus, me perdi. Fui responder o som do cara e esqueci. Aí minha mãe, como é que é, meu Deus? Ai, gente, eu não posso ler comentário. Salve, Rio Branco, como é que você tá? Mano, eu tô no Acre. Aí meu pai bebia muito. E minha mãe brigava muito pelo casamento, saca? Aí foi uma mulher em casa, Maria. Aí ela chega em casa e fala assim pra minha mãe, Zefa, Deda parou de beber. Deda andava de pendurado. Deda que esse cearense que você via, que chegava do norte, que você falava, mano, esse cara é absurdo. Ele é 1000 graus mesmo. Ele era 1000 graus. Deda parou de beber. Aí minha mãe, como parou de beber? Como assim, menina? Me conta. Ela falou, me deram um remédio. Deram um remédio
remédio que você põe na comida. Quando ele beber, ele vai passar mal. Então vai chegar uma hora que ele vai achar que ele tá passando mal. E vai parar de beber. Fazia todo sentido. Eu não fiz essas contas na época. Eu olhando pra isso hoje, fazia todo sentido. Você tem um remédio que, em contato com bebida, a pessoa passa mal. Obviamente a pessoa vai ter sensação de morte e vai passar mal e tal. Minha mãe encomendou um remédio. Tá. Encomendou o remédio, o remédio chegou. Meu pai, assim, no mesmo jeito que era aí. Mesmo jeito. A comidinha vem aqui. Isso era um perigo nessa época. Porque, ó, como é que os caras eram inocentes? Os caras faziam um monte de coisa. Meu pai e outros pais. Graças a Deus, na minha rua não tinha muitos lares que passavam por isso. O meu era quase único. Nessa época, que se via aos olhos. Não sei se rolava lá pra dentro da casa dos outros, mas a minha se via aos olhos. Era papo do bagulho e rolava ir pra rua. O bagulho era loucão, ficava doido de verdade. Vocês não tá ligado. Papo de eu ir dormir na casa dos outros e o caramba. Vai dormir aqui. E de manhã só vendo, chegava lá, tava lavando um monte de bagulho. E tudo quebrado e tinha que comprar tudo de novo. O bagulho era louco. Gosta, nego, Marco, de chicotinho. Não combina essa frase aí. Eu não. Mano, não sei nem o que eu tava falando, que a mulher escreveu um negócio aqui. Eu esqueci já. Eu não sei porque quer escrever isso, se eu gosto de... Eu não gosto disso, não. Nada que foge do normal. Não curto. Nada que foge do normal. Nada. Sou do básico. Sou do simples. Feliz no simples. Feliz no simples. Não ficar inventando moda. Teve um amigo meu uma vez, quando a gente começou a puberdade, a gente ficava muito falando de... Não, agora vocês segura. Porque vocês deixou a mulher falando negócio? Ah, eu ia dormir na casa dos outros. Deu remédio pra calma. Brasileiro é um bicho curioso, bicho. Vocês não dormem. Se essa live cair aqui, é perigoso vocês não dormir mais. Fala, mano, eu nunca mais vou ter paz no meu coração, mano. Eu não sei o final da história, gente. Mas eu não vou fazer isso, eu vou contar. Eu só tô falando, mano, você imaginou agora? Puf! Como é que dorme? Como é que trabalha amanhã? Fica acabando. Mano, o que será que aconteceu com o pai dele? O que será que aconteceu com o pai dele? Agiliza pra nós curiosos. Então, mas eu não lembro onde eu tava. Pera aí, onde eu parei? A do meu pai apanhou, eu já contei. Não já? A minha mãe pegou meu pai. Ah, o remédio. Aí eu tô no remédio. Aí se liga, minha mãe pegou e colocou o remédio na comida. Meu pai aqui, ó. Só que meu pai tomou. O que o meu pai fazia? Meu pai não bebia. Meu pai passava no bar, quando chegar em casa, quebrava um. Aí ele em casa comia, aí ele voltava pro bar. Quando ele voltava filho de Jesus. Ele voltava ruim, feio na foto. Ele comeu, só que ele tomou um remédio. Foi. Chegou lá, o que aconteceu? Quebrou. Ele quebrou uma, quebrou duas, acho que não se sentiu muito bem. O que acontece quando você não se sente bem? Aonde você estiver, você começa a sentir mal, coma. O que ele faz? Ele vem pra casa. Quando ele chega em casa, ele grita: eu estou bem. Eu estou bem. Eu tô sabendo que ele tá envenenado. Eu tô sabendo de tudo. Sabendo de tanta coisa. Eu sei tudo. E eu tô aqui, ó. Falei, bambu gemeu. Aí,
Eu tô bem, filho. Minha mãe tá de lá. Ó, minha mãe. Aí ele ia no banheiro. Aí, era louco. Chegou uma hora que eu ouvi o bagulho e falei, oh! E eu falo pra você, gente, a gente acha que a gente é machão, não queira ter sensação de que vai partir, não. Sensação de que vai partir, nego da goela. Quem tiver da goela, da goela. Quem tiver de grita, quem tiver de gritar, grita. Quem tiver de ligar pro ex, vai ligar pro ex. Na hora que o chibambu escrema, mesmo que você acredita, mesmo que você tá indo de arrasta. Que você bota fé. Que você fala, eu tô indo de arrasta. Duvido. Você não viu o cara que pegou o metrô? Ó, gente, a gente é cultado. A gente enquanto homem, é criado numa cultura machista, mano. A gente é criado numa cultura machista. Tem bagulho que a gente não vai fazer, independente, coisa nossa. Tem coisa que nós vai fazer. O cara entrou no vagão do metrô, o bambu gemeu na água, entrou enxurrado, o cara abriu o celular, pronto. Abriu, ele teve certeza que ele ia nessa. Falou, ninguém vai me ver mais, mano. Aí ele cascou o bambu. O que aconteceu? Ele não morreu. Tá aí, ó. A nega dele deve olhar e falar, ó, pra que você ligou no último momento? Foi pra mim. A declaração tá aqui. Olha o que vocês falou aqui, ó. Acabou, pai. Acabou, ele falou coisas. Não pode. Não pode. Tá ligado? Chegou agora, Akira, que pena. Eu já tô indo embora, 9h21, já tô 1h. Vou fazer 1h30 de live. Tem 9 minutos de live aqui. E eu parei num assunto aqui que eu já me perdi, por isso que eu tô conversando com você. Sabe quando você tá no bar e tá tendo umas ideias meio esquisitas nos cantos? Ficou um silêncio agora e eu escutei a seguinte frase, ó. Esse negócio de chicotada me deixa com... Me lembra coisas indigestas. Sabe quando você tá num ambiente falando alguns bagulhos? Tipo Chaves, aquele bagulho de Chaves. Tá todo mundo falando aqui, do nada o ambiente cai a voz. Olha a frase que veio. Aquele não foi nessas ideias de chicote? Olha o César aí, ó. Calma, Renata. Me ajuda aqui, aonde eu tava? Não vou desviar o assunto, não. Eu juro que eu vou de uma só. Mas eu não lembro onde eu tava. Desculpa, gente. E meu pai tá... no banheiro. Ô, Zefino. Tinha hora que ele não conseguia falar o nome da minha mãe todo. Porque minha mãe chama Josefina. E ele falava Zefinha. Ele teve uma hora que ele só falava... Aí minha mãe tá aqui, ó. Daqui a pouco a minha mãe levantou no escuro. E tá assim, ó. Aí eu tô vendo minha... Aí eu já levantei também, tô olhando. Ela vai deitar, Marco. E eu tô olhando pra ela. Aí ela começou a falar sozinha. Minha mãe falava sozinha demais. Minha mãe, mano, dava medo, tinha vez. Tinha vez que eu tava na cozinha do nada. Minha mãe falava assim, eu pego ela de tapa, rapaz. Você acha que vai falar isso aqui pra mim? Do nada. Quando começava a falar baixo. Eu não tinha medo quando minha mãe falava alto. Meu medo era quando ela começava a sussurrar. Tá pensando, quieto. E quando ela fazia assim. Eu ficava horrorizado. Eu falava, minha mãe, mano. Fazendo os bagulho, fazendo comida. Cala a boca. E quando a mandar calar a boca, falando baixo. Calma, meu. Calma, Renata, você tá ansiosa. Tá ansiosa, Renata. Tá muito ansiosa. Vamos trabalhar isso aqui. Vamos trabalhar isso. Comigo. Volto. Aí ele tá. Aí minha mãe tá em pé.
fala assim, "Ixi, será que pus demais?" E pôs a mão aqui, ó. Acho que eu pus muito. Aí minha mãe já abriu a porta. O que foi, Chico? Eu tô morrendo. E quando se tá morrendo, abre. Os lugares muito loucos ficam muito louco. O que minha mãe faz? E eu sem entender nada. O que minha mãe faz? Oi, meu Deus do céu. Oi, minha Nossa Senhora. Tinha a dona Luísa. A dona Luísa era vizinha. O marido dela era taxista, seu Marcelo. Tinha um fusquinha. Ela começou a gritar o seu Marcelo. Começou a gritar o seu Marcelo. Um desespero. Chico tá morrendo, Luísa, pelo amor de Deus, Chico tá morrendo. E coloquei ele no carro. Vamos, Marcos, seu pai tá morrendo. Eu tô indo. Aí chega no hospital. Meu pai tá... Meu pai tá nitidamente acreditando que ele vai morrer. Meu pai tá... Porque ele não vomita, só ameaça. Sei lá o que ele tava sentindo. Ele tava nitidamente acreditando que ia nessa, com os olhos dele arregalados. Eu aqui, ó. Falando... Ai, teve uma hora que eu falei, minha mãe exagerou no remédio. E minha mãe começou a entrar nesse café. Vixe, matei meu marido. Tinha hora que eu ficava sozinho perto da minha mãe, que tava pra lá, pra coisa, minha mãe tava assim, ó. E ela fala sozinha. Ela fala, desde quando o mundo é mundo. Eu me transformei na minha mãe, que eu também falo, eu me pego, tem hora também. Tem hora que eu me pego. Agora eu tô fingindo, eu começo a falar com os cachorros. Tem 2 cachorros aqui da vizinha, eu fico fingindo que eu tô falando com eles, mas é pra desabafar. Aí eu começo a conversar com eles. Qualquer coisa aparecer alguém, eu falo, tô falando com os cachorros. Porque os cachorros entendem. Enfim. Estamos no hospital. E minha mãe tá hoje. Aí minha mãe chamou o médico na frente do meu pai. E falou. Eu dei. Porque a minha mãe começou a pensar, se eu não falar o que deu pra ele, não vai saber o que ele tem. Aí ela foi. Contou pro médico na frente dele. Eu dei um remédio a ele. E eu do lado. Aí meu pai virou pra minha mãe e falou: você tentou me envenenar? Você tentou me matar? Você tá tentando me matar? Isso a minha mãe escutou por mais uns 20 anos. Toda vez que minha mãe me oferecia um negócio pra ele comer, ele falava: eu não quero não. Eu não quero nada de sua mão, filho. Eu não quero nada de sua mão. Meu pai teve um AVC, meu pai ficou 2 dias deitado. 2 dias. Quando minha mãe chegou com a comidinha pra dar pra ele, ele levantou, bicho. O médico falou, não, aí só na fisioterapia. Ele tava com o lado paralisado, ele voltou, falou, muito obrigado. Muito obrigado. Muito louco. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham curtido. Eu espero que eu tenha deixado a live de vocês hoje um pouco mais... A live de vocês não, a nossa live. A segunda de vocês um pouco mais prazerosa, tá? Obrigado para quem chegou, quem começou a seguir. Quero agradecer aqui de pronto. Quero agradecer a quem me aturou por essa 1h40, tá ok? 1h e 40 minutos. Quero agradecer de coração. Tá, tem um monte de vídeo. Falta o que faltou, que eu não fiz a resposta? Falta uma resposta. Quem parou de beber? Quem parou de beber? Meu pai? Meu pai só parou de beber quando ele não aguentava mais. Não, meu pai ele faleceu. Meu pai morreu 3 vezes. Meu pai. Eu tô trabalhando de Uber. Trabalhando de Uber. Então. Aí meu telefone toca. Como é que minha mãe tá? Marco do céu! Marco do céu! Marco, seu pai morreu. Seu pai morreu, meu filho corre pra casa, seu pai morreu de jeito. Eu escutei e falei, puta que pariu. Lascou. O que eu fiz? Desliguei tudo e no caminho tá um filme, né, mano? Falei, vixe, mano. E minha mãe tá como? Quando eu chego na porta do hospital, lá no Antena, lá no Taboão da Serra. Esse é um hospital básico, igual todos, posto de saúde aí, pronto-socorro. Aquele calçadão, filho, um de carro, uma pracinha, não sei, uma pracinha não, uns banquinhos ali. E tem aquela parte que entra as ambulâncias.
Eu chego para o carro do outro lado, minha mãe tá ali, é meio rampinha. Minha mãe tá rolando. E é muito louco gente antiga, porque gente antiga questiona Deus, né? A gente se parece muito com gente antiga nordestina. Os pais da gente. Eles se parecem muito com aqueles filmes americanos, aquelas igrejas batistas. É uns gritos. Minha mãe tá como? Deus do céu! Deus, por que você não é um Chico? Tá questionando Deus. Eu cheguei, quando ela me viu, ela levantou, veio em mim, grudou aqui, nervosa. Tava me sacudindo, Marcos, seu pai morreu e tal e tal. E eu tô boiando, falando, nossa, mano, morreu. Tinha uma mina parada numa parede, a mina tá olhando. Eu falei, você não me ajuda? Pra mina. A mina falou, o quê? Eu falei assim, você não fica com ela um segundo pra mim aqui dentro entender? Ela falou, fico. Minha mãe tava sozinha lá nesse desespero. A menina ficou lá acolhendo minha mãe voltou a rolar no chão. Minha mãe, você vai lá olhar, Marcos, você vai lá olhar, Marcos, seu pai, você vai olhar, Marcos, vai lá, meu filho. E foi pro chão rolar de novo. Eu caí pra dentro. Quando eu chego lá dentro, tem 2 entradas no antena. Tem a recepção, né? Eu chego na recepção e falei, eu acho que o meu pai faleceu e tal. A menina, vai ali na entrada da emergência e pergunta lá. Porque às vezes entra pelo lado da emergência ali, naquele balcão, não tem informação. Eu vou pro outro balcão. Quando eu chego no outro balcão, tem uma mina. Tem aquela porta de plástico. Parece aqueles açougue antigos de passar carne. Aquelas portas de plástico cortadas no filetinho assim. É igual de açougue. Aquela que entra lá pra câmera frigorífica. Igualzinho. Aí eu chego lá e falei pra moça, boa noite, tal e tal. Eu falei, mano, eu acho que o meu pai entrou em óbito aqui e tal. Minha mãe ligou, mas minha mãe tá meio confusa ali, não sei e tal. Aí ela falou assim, qual o nome? Aí eu peguei e falei assim, Francisco Ribeiro. Ela foi no papel e falou, morreu. Mano, tem um bagulho aqui, mano. Eu falei, nossa. Sabe quando você vai com a cabeça pra falar, mas, tipo, eu voltei e falei, nossa. Caralho, mano. Morreu mesmo. A mina olha pra minha cara e fala assim, me fala o nome, é o nome dele inteiro. Aí, eu peguei e falei assim, Francisco Ribeiro dos Santos. Ela foi, olhou e falou, não. Quem morreu foi outro Francisco Ribeiro. O seu Francisco Ribeiro dos Santos tá vivo. Falei, meu pai tá vivo? Tá bom. Aí eu fui, posso ver ele, moço? Ela falou, pode, tá ali. Eu entrei, meu pai tá com aqueles negócios que ajuda pra respirar. Acho que o bagulho mais pesado já tinha passado. Ele tá com aquele bagulho aqui que ajuda a respirar e tá com o olho aberto. Aí eu colei e falei, e aí, negão? Aí eu falei, tá molhado? Ah, um pico de pressão. Pá. Só um pico de pressão. Falei, mano, você é fulano, pá, o bagulho tá louco e tal. Tô trocando ideia com ele. Do nada veio o anjo da guarda e falou, sua mãe, mano. Sua mãe, Marco. Aí eu volto. Falei, mano, minha mãe. Eu falei, vou lá avisar a mãe. Eu fui pra avisar minha mãe. Quando eu... Minha mãe tá como? Minha mãe tá rolando do mesmo jeito. Deus, Pai Todo-Poderoso, por quê? Nunca tive nada. A minha vida foi sofrer nessa terra, Deus. Agora que Chico parou de beber, Deus. Chico morreu. Tá desse jeito. E rola no chão. Eu chego. Mãe. Ela não me vai. Agora. E eu, mãe. E a mãe da gente, elas não gostam. Eu não sei qual que é a dificuldade. Você pode ver, nenhum de nós pode separar a confusão da mãe da gente. A gente não pode dar palpite em conversa da mãe da gente. A gente não pode interromper papo da mãe da gente. E a mãe da gente sempre teve total razão. Total razão. Total razão. A parede, essa parede é branca? É branca. Mas se a mãe da gente chegar aqui agora e falar, essa parede é preta, ela é preta.
Se a gente for para as ideias, vai sobrar. Certo? A gente é criado por pessoas assim. Minha mãe tá... e não deixa eu falar. Chegou uma hora que ela me deu um tapa. Era catarro, lágrima. Minha mãe tava a cara do desespero. Soluçava, tá não ligando pra nada, perdeu toda a autoestima, ela tava entregue à emoção de ter perdido o pai dos filhos dela. E eu tô querendo dar notícia. Eu tô, mãe, ela vai, que eu, mãe, ela vai, que eu não sei o que. No meio do mãe, eu falei, o pai tá vivo. Ela vai. Como assim, mãe? Como assim, mãe? Chico? Como assim, mãe? Chico tá vivo? Falei, tá, mãe. Meu pai tá vivo. Ela, como assim, Marco? É só que ela perguntou 3 como assim, que eu falei, mano, é muito como assim. Não era, pá, era um como assim só. Como assim, tava pedindo pra Deus? Tava aí pedindo pra Deus. Tava aí gritando pra Deus às 4 ventas. Até os anjos das 7 trombetas estavam escutando ela gritando. Nossa, a mulher tá gritando demais, não aguento mais. Gente, alguém revive esse moço. Olha o tanto que essa mulher tá gritando, ninguém aguenta. Minha mãe tá gritando com força. E Deus ouviu. Deus ouviu e falou, um sopro de vida. Sopro de vida, vou dar um sopinho de vida. Na moral, o que aconteceu? Ela pegou e foi tipo, mano, minha mãe, é sério, gente, era catarro. Catarro, sabe quando você chora no enterro? Você chora no enterro, você perdeu um ente querido, você não quer saber, meu. Você nem soa o nariz, que você não tá preocupado. O bagulho, o corpo tá comendo mesmo, tá vindo lágrima, é pura emoção. Ela tava assim, o bagulho, parece que a água foi voltando. E ela, como não morreu, filho? Ela já me chamou de filho. Minha mãe, pra sair a frase filho, é muito... Ela tá num momento de total carinho, nesse momento. Ela tá num momento quando ela fala, filho, sabe assim? Filho, vem cá comer. Esse é um momento que a mãe dela é muito raro, mas acontece. Ela tava, do nada ela entrou nesse momento. Ela, como assim não morreu o filho? Eu falei, então, eu fui lá falar com a mulher e tal, até vi ele. Ela, você viu ele? E assim, você viu ele? Eu falei, mãe, eu vou lá, que eu acho que vai até liberar. E ela ficou lá pra trás. Eu fui, tava de carro, lembra que tava de aplicativo. Eu fui lá, tal, troquei ideia com a mãe, acabou o sorinho aí, vai resolver. Minha mãe não pisou lá dentro. Minha mãe não pisou lá dentro. Teve mais umas 2, 3 horinhas ali de rolê. Minha mãe não foi lá dentro. Eu saía pra dar o fumo. Eu saía pra fumar, ela tava lá. Como é que tá? Eu falei, tá bom. Daqui a pouco sai, tá bom. Aí, óbvio. Mãe, o carro. Pegar o carro. Pô, aqui nós vamos embora. Ela, tá bom. Meu pai saiu na cadeira de roda. Peguei meu pai na cadeira de roda. Parei o carro onde para as ambulâncias, onde inclusive ela tava rolando. Parei o carro, pá. Veio na cadeira de roda, um cara lá do hospital trouxe ele até ali, pá. Eu coloquei ele no banco de trás. A minha mãe pega e senta na frente. Minha mãe não dá sequer boa noite. Eu começo a estranhar. Eu falei, ué, agora há pouco ela fez todos os anjos de Deus. Tô com as ideias, agora ela tá assim, ela falou, eu liguei o carro e tô indo. Aí veio uns papel, né? Aquele montoeiro de papel. Exame, encaminhamento, um monte de coisa. Um ou outro exame que ele fez veio, que era pra pegar o resultado não sei quantas horas depois, aquele monte de papel. Aí eu que saí com os papéis na mão. E eu tinha colocado aqui na frente, daqui a pouco ela pegou. Minha mãe não tem leitura. Minha mãe não tem leitura, você tem que limpar ela. Minha mãe pegou aquele chumaço de papel e começou. A cara da minha mãe. Eu tô aqui, ó. Eu já me encolhi na minha insignificância, falei, aqui eu não vou me intrometer. Aí minha mãe não sabe ler. Tinha um monte de papel. Aí ela vira pra trás e fala assim, Ô Chico, você vai morrer não?
Não, Chico, é sério. É sério, com os papéis aqui. É lá isso aqui, Chico. Isso aqui é exame que você tem que fazer. Você não vai me dar paz. Chico, eu peço todo dia a Deus, pra Deus lhe levar, Chico. Ou levar você ou levar eu. Nós dois nessa terra não dá, Chico. Chico, é sério. Eu tô aqui, ó. Meu pai tá quietinho, meu pai tá cheio de esparadrapo, filho. De soro, viu a morte perto. Meu pai, a morte fez tudo com meu pai com força. A morte chegava perto do meu pai e falava, ó, se eu quisesse. Então meu pai chegou uma hora que meu pai tava igual aquele cachorro quando tá abandonado por tudo e por todos, com os cambitos fininhos, tremendo. Meu pai tava igual. Tinha uma hora que meu pai tava assim, ó. Aí minha mãe gritava de lá, acabou a macheza, né, Chico? Cadê a macheza? Cadê a macheza? Mano, minha mãe humilhava meu pai, mano. Mano, acho que minha mãe, tipo, cá pra mim, eu acho que a minha mãe cuidou dele depois de velho pra poder descontar. Minha mãe levava ele pra cortar o cabelo, era cada pedala, mano, ele sentado na cadeira. Ah, eu tenho que trazer. Te juro, tô mentindo não. Tudo que ele... Sério? E meu pai não tinha mais condição de nada. Meu pai não tinha condição mais nenhuma. Ela levava pra votar. Ela levava ele pra votar. Porque meu pai chegou uma hora que meu pai não sabia mais nada. Levava pra votar, levava pra receber a aposentadoria dele. E quando ela pegava o dinheiro dele, assim, falava aqui, ó. Você acha que eu preciso disso aqui, Chico? Ele bobinho assim, você acha que eu preciso disso aqui? Não preciso disso aqui não. E eu ficava, minha mãe é ruim. Você acha que eu preciso disso aqui? Toma aqui seu dinheiro. Meu pai usava aquela de beira, toma aqui seu dinheiro. Eu não preciso disso aqui. Mas é até o dia do que ele faleceu. Mas toda vez que ela fazia alguma coisa pra ele, tinha um pedala rodinho, eu tinha um tipo, lembrava. Sabe quando você tá andando com a pessoa te dá um bica-burro? Vai. Pensa que tá bom não. Meu pai. Teve uma hora que eu acho que meu pai falou, gente, me leva, Deus. Deus me leva, tá pago. Minha mãe subia, vai comer. Ele não quer não, vai comer. Você vai comer, Chico. Vai comer. Reage. Você não era machão? Aí deixa eu ficar a comida aqui. Você não era machão? Dá aqui. Não consegue, né? Vai comer. Toma aqui. Abre a boca, senão vai cair. E o quê? Vai comer. Não vai dar trabalho pra mim. Não vai dar trabalho pra mim não, Chico. Você não vai dar trabalho pra mim. Toma. Vou pagar aqui. Te juro. Minha mãe. Meu grau, minha mãe. Gente, fica com Deus. Certo? Muito obrigado aí. Muito obrigado. Agora acabou, né? 9h42. Fechei, contei tudo, falei sobre tudo. Ficamos 0-0 aqui, nós. Certo? Segunda-feira que vem, tamo aí. As novas ideias, os novos assuntos. Firmeza? Obrigado pra quem mandou presente, que é sempre bom. Esse dia eu abri minha caixinha aqui. Não sei quem foi, mas eu agradecido. Eu nem sabia. Eu tava sem o palito. Aí o Deus falou, vai lá no saldo do TikTok. Eu fui lá, tinha um presente. Eu falei, mentira. E me saí realizado de manhã. Me realizei. Então, a quem quer que seja, muito obrigado, agradecido, porque às vezes passa que eu não vejo. Então é isso. É nóis. Já fui no Aí Cavalo, não. Aí Cavalo não fui, não. Não fui tão longe. Não me aventurei aí nessa distância, não. Aí Carvalho era muita coisa pra mim. Mas fui pra Cidade Tiradentes. Eu fui. Perdi um pessoal interessantíssimo do Tremembé. Meu primo tomou ela de mim. Tomou, mano. Achei, pai. Fui pro garimpo, achei a pedra preciosa, trouxe pra comunidade. O que meu primo fez? Foi lá e tomou. Tomou. Mas isso é história pra outro dia. Salve, Quirino. Não, Quirino, eu não quero passar pedra, senhora. A senhora tá falando papo de chicote. Não quero conversa com o negócio de chicote. A senhora já chegou na conversa, se a senhora perceber, tá todo mundo no boteco te olhando. Chegou falando chicote essa mulher. É nova aqui? É nova. Chegou já aí. Já chegou perguntando pro balconista, o senhor gosta de tomar chicotada? Foi isso que ela perguntou. É porque essa live nossa é tipo um boteco, é papo de maluco mesmo. Não, a gente fica conversando.
Então tem as conversas que às vezes as pessoas começam a escrever comentário, aqui é conversas soltas. Então você tá aqui conversando, tá solto as conversas. É um bar, tem alguém conversando em algum lugar que alguém se interessa, fica 5, 6 aqui, 2, 3 ali. E aí você chegou. Você não conhecia ninguém no bar. Você entrou no bar do nada, foi até o balcão, olhou pro balconista e falou: senhor curte chicotada? Você vê o nível. Você vê o nível que a gente chega aqui, do nada. E isso soa estranho, porque a pessoa tá lá conversando, comendo um petisco, comendo um negocinho aqui. Ela fala: o que eu escutei? Essa mulher que entrou aí agora falou o quê pro negão lá? Ela falou que ia dar chicotada. Ela perguntou se ele gosta de chicotada. Mentira. Perguntou? Do nada? Não, do nada. Ela simplesmente entrou, não pediu uma cerveja, não deu boa noite a ninguém. Ela entrou, foi lá compenetrada, com o olhar direto pro pretão. Corra. Do nada. Não tinha elemento na live pra você falar, perguntar pra mim. Não pediu informação onde é o endereço de nada, não pediu nada. Não perguntou nada. O que tá acontecendo aqui, gente? Tá tão boa a conversa, gostei, o que é isso aqui? Não. Eu mereço respeito aos meus antepassados. Acho que não. Mano, eu ia falar sobre isso. Quando a gente era novo, não tinha muita informação. Quando a gente... Eu vou fechar aqui, tá, gente? Que eu vou embora. E a gente conheceu o corpo sozinho. E com as informações que vinha. E aí ele começou a colocar tempero nesses bagulho. Tinha um amigo nosso, eu não vou falar o nome dele aqui, porque ele vai me processar. O que acontece? Nós ficávamos trocando ideia. E a gente na época já ejaculava, no caso. Então a gente já tava viciado. Porque os caras que nasceram em 70 não foi o primeiro vício, não foi cigarro, não foi bebida, não foi nenhum tipo de barbitúrico, não. O primeiro vício, a nossa geração é a única geração que teve pedra no peito. Os caras que nasceram em 70 é a única geração e foi a última geração que tinha pedra no peito. Pedrinha aqui, a última geração. Tinha cara que você entrava no ônibus, tinha um peito maior que o outro. Você falava, esse é ambidestro, não, é destro. Esse só com a mão. E o cara tá como no busão? Porque a gente não tinha informação. Todo mundo que era de maior falava, esse menino, tamanho. Mas não sabia. Sério. A nossa geração foi a última. Nossa geração foi a última a ter contato com isso. Então a gente trocava informação entre nós. Aí tinha nego que falava assim, não, eu peguei 2 dedos de manteiga da minha mãe. Falava, você é doido, é bom, é? Falava, puta aqui o parex. Só que tem que ir pro banheiro. Naquela época a mãe da gente batia muito na porta. Do nada, tá fazendo o que você tá demorando? Porque a gente demorava. A gente não tinha habilidade. Hoje não, a gente resolve em 30 segundos. É absurda a velocidade que a gente resolve o problema. O nosso problema. A gente resolve muito rápido. Mulher, a gente não... A gente veio com essa habilidade. Desculpa, eu sei que vocês estão tudo com tendinite, com bursite. Ai, meu braço, eu sei. É complicado, mas nós resolve rápido. Nós adquirimos experiência ao longo do tempo. Mas naquela época não tinha experiência nenhuma. Hoje nós adquirimos experiência. Naquela época a gente nem lubrificava a mão, né? Tinha cara que ficava com aquelas listas parecendo zebra, tudo cortada. Tudo machucada. Assim, ó, tudo machucado assim com as listas. Porque assava. Não tinha pra onde ir mais, ele tava. Que isso? Ai, Maria, quero de novo. Então a gente foi uma geração, teve uma pandemia disso. A geração de 70 passou por essa pandemia. Aí eu fui trabalhar na Augusta, tinha aqueles manequins, eu era pequeno, tá, gente? Tinha aqueles manequins com aquelas mini sainhas, eu via, falava, nossa, ô louco. Nossa, que mini sainha pequenininha. Ixi, eu colocava aquela mini sainha em tanta mulher na rua, que a mini sainha ficava aqui, ó, quando eu via as mulheres passando, eu craque.
E não precisava muito na Augusta. Na Rua Augusta não precisava muito na época de 89, 90, não. Quem entrou, qualquer moleque que tava com 14, 15 anos e subiu a Rua Augusta, tinha jeito não, mano. Oxe, ele chegava no trampo, eu vou no banheiro, rapidinho aqui, vou no banheiro. Uma dor de barriga. Oxe, saí de lá assim. Porque era muito constante, papapá. Aí um dia nós tá trocando ideia, então tinha essas informações. Usa isso, usa aquilo e tal. Quando foi um dia, lá vem o parceiro, esse mano. Aí ele tá andando estranho. Eu falei, o que foi? Ele falou, mano, você não tá ligado. O que foi? Ele falou assim, não. Ele tem um monte de irmão mais velho, tá ligado? E tinha umas revistas na casa dele, ele achou uma. Mano, isso aí deixou ele desesperado. Eu mesmo, naquela idade, eu não podia achar uma revista dessa, porque eu não ia ter vida. Não ia ter vida mais. Eu não ia respirar. Eu não ia ter controle sobre minha alma, porque minha mãe não ficava em casa, meu pai não ficava em casa. Eu com uma revista pornográfica dentro da minha casa, sozinho, com aquele monte de tapoé, aquele monte de utensílios, sem informação. O que o João Carlos faz? Oi. Eu vou acabar a live. Depois eu conto. Eu já dei meu mi. Enfim. O que faz esse boca aberta? Corta, esquece. Aí, o que faz? O pai dele trabalhava com negócio de peixe. Os bagulho lá. E tinha gelo seco. Ele já tinha feito de tudo. Inclusive ele que tinha falado da manteiga. Então eu acredito que ele abria a porta da geladeira da casa dele e ficava boiando tudo que tinha lá. Nossa, pá. Porque não tinha informação, gente. A criatividade pulsando, menino novo, criança. Aí ele pegou um gelo seco. Aí ele deixou o gelo seco de quebradinha. Porque era todo um projeto. Para nós homens era um projeto. Não é uma coisa... Gente, hoje não. Gente, a gente é antigo. Sabe o que aconteceu comigo esses dias? Eu me senti louco. Eu tava olhando um álbum de foto, de papel. Um álbum de foto. Tinha uma foto, tinha um time de futebol e tinha umas crianças lá no fundo da foto, de papel. Eu acho que eu fiquei uns 30 segundos fazendo assim. Na foto, de papel. Da hora que eu me liguei, eu fiquei com vergonha de mim. Eu falei, mentira, Marco. Não é possível não, Charlie. Oh, meu Deus. Te juro que eu tava querendo dar zoom pra ver a criança que tá lá atrás, que eu fiquei curioso. Eu falei, quem é esse menino? Então, na nossa época, era muito esse rolê. Não tinha informação. O que aconteceu? Ele deixou o bagulho de quebradinha, foi pra revista. Pegou alguns utensílios, alguns produtos, que ele entendeu que ia pra deixar mais prazeroso e foi. Tá folheando na revista, naquela época, essas revistas aí, porque tinha Playboy, que era moderada. Essa era moderada. Então a Playboy uma vez ou outra aparecia, mas era muito raro aparecer uma Playboy. O que aparecia? Quando aparecia? E era assim, salvo uma página ou duas. O resto já vinha, dependendo de onde vinha, já vinha toda colada. O que ele fez? E na hora que ele estava chegando na hora H, ele pegou o gelo seco e encostou. Ele finalizou. Só que o gelo grudou. E a casa dele é muita gente. É cheio de gente. Sabe aquelas casas que você não tem um minuto de privacidade? O minuto de privacidade que você tem é um minuto de verdade, porque já alguém vai bater na porta. É muito dinâmico. O que aconteceu? Ele tá com esse bagulho colado, tentando tirar, porque ele não dói grudado. Ele dói quando tenta tirar. Ele não tinha informação. Ele tá na raça tentando tirar. E alguém bateu na porta. Você vai soltar o banheiro, não? Ele deu um chilepe, ele entrou em choque. Ele falou, vai sair. De uma forma ou de outra, vai sair.
grudado no gelo. Ele tava andando. Eu falei, é nada. Foi ele falando, eu não tô conseguindo andar. Então a gente se meteu em cada uma por conta de falta de informação. Enfim, gente, é nóis. Ficam na paz. Bom descanso. Segunda-feira tem mais. Se não segue na rede vizinha, vai lá. Tem alguma coisa pra você assistir lá, com certeza. Se tiver, tá à toa, dá uma olhadinha lá. Custa nada. Se quiser indicar pros amigos também, vai me fortalecer. Porque quanto mais seguidor, mais oportunidade chega. Porque eu não aguento mais, gente. Eu não aguento mais, de verdade. Na minha vez falaram que era fácil. Quer dizer, eu vi no YouTube falar que era fácil. Tá? Eu preciso juntar uns trecos aqui pra me fazer uma live no YouTube. Tem que ter um monte de treco. Eu ia fazer com o meu celular. Agora já descobri que tem que ter um monte de treco. Então o bagulho tá muito louco. Então se vocês puderem me ajudar nesse sentido, eu vou agradecer. Segue lá. Se viu o vídeo, gostou, não precisa mentir. Porque aí eu vou saber que eu tenho que melhorar. Não vai fazer isso também, né? Que aí sabota. O vídeo é legal? Gostou? Curte. Vale um comentário? Gostou? Comenta. Não for bom, eu vou ver que, ó, não curtiram muito, então não é esse caminho aqui. É outro caminho. Vamos na real nós. Fechou? Fica com Deus, tamo junto. Fé no Pai, que o inimigo cai. Uma ótima semana pra você, pros seus familiares e pra todos os seus entes queridos e não queridos. Porque os não queridos também tem que estar em pé pra ver a tua vitória. Você tá ligado, né? Tá ligado que tu vai vencer, né? Tá ligado, né? Tá ligado? Tá sabendo? Se não tá sabendo, eu vou te falar agora. Tu vai vencer pra caralho. Certo? Tamo junto? É nóis? E talvez eu vá abrir o show do Brau dia 3 e 4 na Casa Natura. Não me convidaram ainda. Mas se for da vontade do Pai. Uma boa noite pra vocês. E agora eu vou terminar do jeito que eu sempre sonhei. Não, porque eu quando era pequeno, eu ficava olhando e falava assim, um dia eu fizer isso, eu vou fazer desse jeito aí. Eu ainda não cheguei no nível de poder ter um botãozinho. Mas você está ligado que o bagulho vai ficar louco. Olha como é que vai ficar quando eu fizer minha live, quando eu acabar ela. Pega a visão. Aqui eu vou falar aqui, vocês curtem a live agora, pra mim poder ir falando os nomes, que é pra o bagulho upar. Boa noite, querido, ficar com Deus, tá? Fique com Deus, Bela, boa noite, César, boa noite, Leandro, boa noite, Cláudio, Jovelina, Carlin, boa noite por me acompanhar até agora, tá? Boa noite, Josiane, também te amo, minha... Quem é aqui, Josiane? Também te amo, Josiane. Pra caramba, meu. Salve, salve, André, muito obrigado por seguir. Érica, boa noite. Caio, boa noite. Salve, salve, Osasco, Ribeirão Preto, Diadema. Aonde mais? Meu Deus do céu, Cornélia, boa noite. Fica com Deus, espero que vocês tenham gostado, tá? Agora eu vou pra aquele finalmente. Para com esse papo. Eu tô ligado que você tá jogando essa aqui pra me segurar mais meia hora aqui. Porque eu sou menino. É nóis. Fica com Deus, hein? Me ajuda. Cola. Aí vai falar. Pega aqui como é que vai ficando. Aí eu vou dando boa noite. Fazer que nem o Leão Brone. Vai dando boa noite. Aí vai tum. A música vai rolando. O nome vai subindo. Eu vou falando boa noite. Até segunda que vem. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Ó. Uma boa noite pra vocês, tá? Segunda que vem tem mais. Espero que vocês tenham curtido.